B. E quilombola? Você sabe o que é? Quem não sabe, também é muito bom que você pesquise e entenda. Consiga aprender um pouquinho do significado dessas palavras novas que vão fazer parte do seu vocabulário agora. E aí eu vou ler aqui para vocês. Tentem, por favor, acompanhar a leitura. Eu vou ler devagar, mas se vocês quiserem fazer uma leitura silenciosa e depois acompanhar, para aí um pouquinho, faz a leitura silenciosa e aí você acompanha a professora, que eu vou ler bem devagar, tudo bem? Vamos lá. Em Curiaú, no Amapá, a 12 quilômetros da capital, Macapá, o maestro Elias Sampaio, a primeira orquestra quilombola do Brasil. Acompanhe a leitura. Depois comente com os colegas o valor de iniciativas como essa. Foi em Curiaú, região remanescente de Quilombo, a 12 quilômetros de Macapá, capital do Amapá, onde a cultura musical tem como os sons das caixas, de batuque e do barabaixo, que nasceu a primeira orquestra quilombola do Brasil. O trabalho é composto por 45 crianças e jovens, que descobriram os instrumentos eruditos como ferramentas de inclusão social, sem esquecer suas origens. De acordo com o maestro Elias Sampaio, um dos coordenadores do projeto, após a realização de pesquisas e eventos musicais educacionais, foi possível identificar um grande potencial na área educacional da música no Quilombo. A musicalidade do Quilombo, do Cariaú, é imensurável. Mas a necessidade de sistematizar o conhecimento de forma pedagógica afirma: a música é uma ferramenta que mexe com o emocional, a autoestima e modo o comportamento daqueles que a usam de forma adequada, completa. Então nós temos um pouquinho sobre orquestra quilombola. Quem não sabe o que é uma orquestra quilombola? O que são quilombolas? Eles são habitantes de quilombos, um fenômeno típico das Américas. É que no período da escravidão, o termo referido aos escravos africanos e afrodescendentes que fugiram dos engenhos. Quem lembra dessas aulas? Eles fugiram naquela época, os que conseguiam fugir das fazendas, dos engenhos de cana-de-açúcar. Eles formavam pequenos vilarejos chamados quilombos. Por isso, quilombolas são essas pessoas que fizeram pequenas comunidades rurais, suburbanas, urbanas. E aí nasceu a primeira orquestra. O que é uma orquestra? Orquestra nada mais é um grupo de instrumentos, vários tipos de instrumentos eruditos, que são aqueles que são tocados em um concerto, o violino. É bom lembrar que esses tipos de iniciativas pelas pessoas são muito importantes para a sociedade. Pessoas que vivem à margem da sociedade, que não têm que muitas vezes vivem marginalizadas e não têm a chance de poder mudar a sua história de vida. Então essas pessoas, muitas vezes, essas pessoas não são diferentes de ninguém. Elas precisam de apoio, precisam de emprego, precisam de dignidade, precisam estudar para ser alguém na vida, como qualquer outra criança, como qualquer outro jovem. Iniciativas assim dão a oportunidade de eles poderem sonhar com uma história de vida diferente, fora da violência, fora de coisas tão ruins na vida. É muito bom perceber
que ainda existem pessoas que acreditam em mudanças. Ver jovens e crianças aprendendo a tocar instrumentos eruditos em uma orquestra é um sonho. É muito bom ver iniciativas como essa no nosso país, no nosso Brasil, tirando crianças da marginalidade e mostrando para elas que nós temos oportunidade, que nós podemos ser diferentes. Se você quiser, você pode escrever a sua história e ser uma pessoa de bem e traçar uma vida melhor para você e para toda a sua família. Aí nós vamos trabalhar na página 65. Leia a faixa a seguir pendurada dentro de um supermercado. Você tem uma faixa aí, Amigão Supermercado, Páscoa com precinhos especiais para você, e ainda tem um carrinho lá no canto, Amor no Carrinho, e várias coisas aí do supermercado em exposição. Então você vai responder: qual a intenção dessa faixa? O que você acha? Chamar a atenção de quem? Dos clientes, claro. 2. Leia e responda. Em nossa língua, há formas que indicam o aumentativo e o diminutivo das coisas. Nós, inclusive, já trabalhamos isso. Então, qual é o aumentativo? Eu vou dar para vocês aí o exemplo, por exemplo, do copo. Forma normal do copo. Copo. Aumentativo do copo. Copão. Diminutivo do copo. Copásio. Então, você vai ter aí a forma normal, o aumentativo e o diminutivo. E aqui, nós temos a letra A. Na mensagem da faixa, qual palavra está no aumentativo? Então, você vai ler aí e vai ver qual está no aumentativo. B. Qual a palavra está no diminutivo? Então, você vai procurar aí e vai escrever. C. Na sua opinião, qual a intenção do proprietário ao dar ao supermercado o nome do amigão? Por que você acha que deu o nome de amigão? O que indica isso aí? Que amigão é o quê? Um amigo grande. Ele carrega o significado para o leitor. O que indica isso aí? Que amigão é o quê? Um amigo grande. Ele carrega o significado para o leitor. D. A palavra carrinho pode ser a forma diminutiva do carro para indicar o tamanho menor do veículo? Na faixa, a palavra carrinho foi usada nesse sentido? O que você acha? Aí na página 66, nós temos aí. O substantivo pode ser usada. O substantivo pode passar a ideia de variação de tamanho. Aí nós temos aí, por exemplo, o grau normal, ovo. Ovo. Indica o tamanho pequeno, ovinho. Indica o tamanho grande, ovão. E aí nós temos um ovo de Páscoa. Para indicar variação de tamanho, os substantivos apresentam os graus aumentativo e diminutivo. E aqui na questão 3, descubra o segredo e complete o quadro. Depois dê títulos às colunas, de acordo com o grau dos substantivos. Aí nós temos o grau normal, grau diminutivo e grau aumentativo. E aí você vai completar com cada um que está aí. Por exemplo, aqui nós temos cachorrinho. Então, ele está em que grau? Diminutivo. Então, no aumentativo, como vai ficar? Cachorrão. E no grau normal é cachorro. E assim você vai completar as nossas colunas correspondentes que está sendo pedido aí. Também tem uma dica aqui. No quadro, os aumentativos terminam em ão. E os diminutivos em inho e inha. Mas há outras formas de aumentativo e diminutivo. E nós vimos, inclusive, eu vou mostrar aí para vocês alguns aumentativos e diminutivos que nós estudamos, que são bem diferentes. 4. Marque as palavras terminadas em ão que não indicam aumentativo. Então, você vai ler aí e vai marcar. Agora, escreva 6 palavras terminadas em ão que não indicam aumentativo. Então, você vai verificar aí qual são as palavras que você vai escrever aí que terminam com ão
mas elas não indicam o aumentativo. E na quinta nós temos um textinho aí, que é um poema. Observe as palavras em destaque. Então, nós temos aí, zebrinha, coitada da zebra, é tão pobrezinha, só tem uma roupa, a coitadinha. Dorme de pijama, pijama de listrinha, e passa dias inteiros vestida de pijaminha. Que tal a gente se juntar e fazer uma vaquinha para comprar pra zebrinha vestido de bolinha? De Vânia Amarante, Cobras e Lagartos. Nós temos aí a questão A, marque a alternativa adequada. Todas as palavras em destaque estão no diminutivo? Sim ou não? Dê uma olhadinha aí e marque. Agora veja como a palavrinha vaquinha aparece no dicionário. Se necessário, modifique sua resposta. Nós temos aí vaquinha, ato de cada pessoa de um grupo dar um dinheiro para completar a quantia necessária para alguma finalidade. Então você vê aí, ele não está falando no diminutivo, está falando na vaquinha de juntar dinheiro. Existem palavras que têm 2 sentidos ou mais, têm significados diferentes dependendo do que você vai aplicar a ela, o seu significado. Nós temos aí na página 68 a questão B. Escreva palavras terminadas em inho ou inha que não estejam no diminutivo. Então nós temos aqui inha e inho. Você vai procurar algumas palavras e vai escrever aí, mas elas não precisam estar no diminutivo. D. A palavra coitadinha foi usada no diminutivo para expressar o que? Raiva, carinho ou deboche. Você vai sublinhar lá no poema outras palavras usadas no diminutivo para expressar a mesma ideia. 6. Você conhece os personagens Charlie Brown e Snoopy? Alguém conhece? Leia, tire e comente com os colegas o que deu humor a ela. Então nós vamos ler aqui, olha só. Se eu não achar o livro da biblioteca, eles vão me matar. E o Snoopy olhando bem para a carinha dele. Snoopy, amigão, você é o único que me entende. E o Snoopy olhando para a cara dele. É o único com que eu posso conversar. É o único que... O coitadinho do Snoopy dormiu. No último quadrinho, o que a expressão Charlie Brown revela? O que vocês acham? Que ele ficou o quê? Desapontado, porque o Snoopy dormiu. Ele achou que ele ia passar a noite toda escutando ele. Estava muito cansado. O aumentativo nem sempre indica uma coisa maior. Escreva: que ideia transmite a palavra amigão? O que vocês acham? O que vocês acham? Quando você chama um seu coleguinha de amigão, o que você está querendo dizer? Que ele é seu amigo de verdade, uma posição de afeto. 7. Circule nas frases as palavras que indicam afeto. A. Puxa, como as suas notas estão boas, filhão. B. Comprei um barbeador para esse bebezão que eu amo. C. Meu primo é mesmo um gatão, é muito inteligente. A questão 8, nós temos aí uma série animada. Muitas crianças já assistiram. Do Meu Amigãozão, das crianças Yuri, Lili e Matt, possui inusitados e imensos amigos. Golias, um elefante azul, Nessa, uma girafa rosa e um bongo, um canguru verde. E aí nós temos a imagem, a foto, né, da série animada brasileira. E aí nós temos algumas perguntas aqui. Você já assistiu esse desenho animado? Você gostou? Eu já assisti uma vez, se eu não me engano, com a minha filha. Mas era bem legal, bem divertido. Achei super bacana. Marque a alternativa adequada. O título do desenho animado faz referência ao quê, gente? Ao tamanho dos animais? Ao afeto entre os animais e as crianças? Ou ao tamanho dos animais
ao tamanho dos animais, ou ao tamanho dos animais é o afeto entre os animais e as crianças. Aí você vai marcar aí. E a questão 9 tá assim: o termo amigãozão foi criado para dar o nome a esse desenho animado e realçar o valor da amizade entre os personagens. Olha a questão de afeto aí. A nossa língua é viva. Essa é em constante modificação. Novas palavras surgem a todo momento. Algumas surgem e permanecem em nosso vocabulário, fazendo parte da linguagem do nosso dia a dia. Você conhece alguma palavra criada recentemente que esteja sendo usada no seu dia a dia? O que vocês acham, gente? Tem muitas palavras novas aí, inclusive essas novas atuais aí da internet. Mas você deve saber alguma que você queira deixar aí pra gente. Por hoje vai ser só esse. Qualquer coisa eu estou aqui. Me peçam ajuda. Se não der para enxergar aí direito, me peçam ajuda que eu tiro foto direito e mando para vocês. Tá bom? Isso aqui para ajudar vocês. Obrigada. Boa aula. Boa tarde.